Bom, gente, agora vamos continuar a parte de limites. Eu vou gravar para vocês aqui todas as questões, né? Eu já tinha as questões resolvidas no semestre passado. Aí gravar é a parte menos difícil, né? Já que já está resolvida. Então, vou mandar para vocês todas as questões do capítulo da seção 1 do capítulo de limites, né? Dando introdução a limites. Essa primeira questão, outra coisa que a gente vai usar fortemente, que é o Teorema 3, tá? Pelo menos nas duas primeiras questões, não lembro se nas outras a gente usa, enfim. Mas a gente vai usar muito o Teorema 3, que envolve limites e sequências, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando eu for começar, né? Então vamos lá. A gente tem aqui uma função de x para a reta, e A pertence a ponto de acumulação de x. A gente viu, né, o que é ponto de acumulação, só lembrando aqui, né, por exemplo, A é ponto de acumulação, digamos que eu botar aqui. Se qualquer vizinhança de A que eu pegar, digamos que essa reta aqui é o conjunto x, qualquer vizinhança de A que eu pegar tenha pontos de x aqui, né? Então, por exemplo, aqui, nessa vizinhança aqui tem pontos de x, né, esses pontinhos aqui de x. Porém, nessa vizinhança aqui não tem pontos de x. Então, esse cara aqui não pode ser ponto de acumulação, tá certo? Sempre que eu pegar uma vizinhança perto, tão próximo quanto eu queira, qualquer vizinhança, né, eu tenho que ter pontos de x. Se isso acontecer, então A é ponto de acumulação. Então beleza, A é ponto de acumulação e y é definida como a imagem de x menos o ponto A, tá, que é o ponto de acumulação. Se limite de f de x é igual a certo L quando x tende a A, então o L, que é o limite, pertence ao fecho de y. Pertencer ao fecho de y significa o seguinte, deixa eu ver aqui, vou pegar esse conjunto aqui, ó, o 1, 2 e o 3, né, fechado. Não sei porque eu coloquei assim, né, enfim, vai ser isso mesmo. Esse conjunto aqui fechado, a gente fala que o limite é ponto de acumulação, desculpa, a gente fala que um cara tá no fecho se algum desses caras aqui for limite de uma sequência de pontos daqui de dentro. Então, por exemplo, eu devia pegar no intervalo, né? Peguei 3 números. Vou pegar do 1, aqui do 1, digamos que aqui tem o 1 até o 3, tá? É melhor assim. Por exemplo, o 1 pertence ao fecho. O 1 pertence ao fecho? Sim, porque basta você pegar uma sequência de pontos aqui de dentro, né? De pontos aqui de dentro, tal que a sequência é todos iguais a 1. Todo ponto que você pegar daqui de dentro converge assim, né? Por exemplo, o xn1 é algum ponto daqui de dentro, o x1, né? Algum ponto daqui de dentro, só que ele é igual a 1. O x2 é algum ponto daqui de dentro que ele é igual a 2. Enfim, todo cara daqui de dentro que você pegar, eu defini a sequência como ela assina a sequência constante, então 1 de fato pertence ao fecho de x, né? De ser esse cara que for, esse conjunto que for o x. Ou no caso aqui y, né? Se esse conjunto que for o y. Mas enfim, deixa eu definir direitinho. Definir assim, né? Deixa eu explicar direitinho o que é ponto de acumulação. Pertencer ao fecho. Ele pertence ao fecho se, por exemplo, L pertence ao fecho de y se eu pegar pontos de y, né? Se eu pegar uma sequência yn, que são pontos de y, e pertence ao fecho se eu pegar sequência desse tipo e o limite, né, eu vou colocar assim, yn converge para L, tá certo? Se isso acontece, eu pego pontos de dentro do y, tais que a sequência converge para o L, então L pertence ao fecho. A gente fala que o conjunto ele é fechado, né, porque quando o fecho é igual a ele mesmo, tá certo? Quando o fecho é igual a ele mesmo, a gente fala que o conjunto é fechado. Enfim, então vamos lá, esse é o nosso objetivo, mostrar que a sequência de pontos aqui, existe uma sequência de pontos aqui de dentro que converge para o L. Se isso acontece, a gente consegue concluir que L pertence ao fecho de y, no caso y barra, tá bom? Então vamos lá. Como o limite existe, né, a gente vai usar agora o Teorema 3, tá? Como o limite de f de x existe, então, tá ok, nossa, eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que não precisava estar ok, não faz sentido escrever esse tal ok, né? Enfim, como o limite existe, então existe o xn. Faz sentido sim, desculpa. Então existe o xn, né, que é o Teorema 3 que diz que existe uma sequência de pontos x menos o a, tal que f de x converge para f de xn converge para L. Deixa eu mostrar aqui para vocês o teorema rapidinho.
aqui, pronto. Tem aqui, ó. Se a fim de que seja L o limite de f de x quando x tende para A igual a L, né, é necessário o suficiente, ou seja, se somente se para toda sequência de pontos de xn que pertence a x menos o A, eu tenho que o limite de xn converge para A e limite de f de xn converge para L, tá certo? Então aqui, deixa eu botar aqui, como o limite existe, né, deixa eu botar aqui, ó, o limite já existe aqui, tá? Deixa eu aqui, ó. Se o limite existe, então existe a sequência de pontos xn, que xn tende para A, e tenho que o limite da f de xn, né? Eu pego a f, apliquei todos os pontos, converte para L. E se isso aqui de baixo acontece, deixa eu pegar aqui o mouse, parei. Se isso aqui acontece, então isso daqui acontece. Se isso daqui acontece, então isso daqui acontece. Certo? Como eu sei que isso daqui acontece, né, dado enunciado, então tem isso daqui. Foi o que eu falei lá, tá? Foi o que eu disse lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foi o que eu concluí aqui, ó. Então existe um xn e tal, que f de xn converge para L. Só que com o limite de xn igual a A, e claro, né, xn sendo diferente de A, porque nada, lá ele fala que o xn é diferente de A, né, já que xn pertence a xn pertence aqui dentro, tá? Esse aqui dentro, ó. Esse cara aqui em específico, e não ao f. Enfim, para todo n, né? Assim, o f de xn ele é igual a uma sequência do yn. Faz sentido por quê? Porque o f, ó, xn são pontos diferentes do a. Diferente, beleza? E são pontos de x, são todos os pontos de x diferentes do a. Não todos, né? Mas são pontos de x diferentes do a. Nesse conjunto aqui, y, ó, nesse conjunto y, né? Deixa eu desenhar aqui o y grande aqui. Y grande aqui. Aqui dentro, o y grande é a imagem da f de x. Isso aqui tá até um f grande, não tem por que ser um f grande. Isso aqui é um f pequeno, tá? Que é a f de x, né? A função. Isso aqui é para ser f assim, tá? Y é a imagem de x, só que sem um ponto A. Então vai ter o conjunto x aqui. Aí tem o ponto A aqui, digamos que está aqui dentro. A y vai ser formado por todos os conjuntos, todas as imagens, né, menos a imagem de A, beleza? Enfim, a imagem de A aqui não está dentro desse conjunto, mas todos os caras estão, todo o resto. E eu tenho que o ponto de xn é tudo diferente de A. Então quando eu aplicar f nos pontos de xn, com certeza a f desses caras, né, desses xn's aí, que eu não sei quem são os caras, só sei que estão naquele conjunto, nesse conjunto aqui. Então os caras aqui de dentro, o xn, com certeza é diferente do A. Então a f deles, desses xn, está aqui dentro do y, beleza? A f desse cara está aqui dentro do y. Então eu posso pegar uma subsequência, que eu vou chamar de yn, né? De pontos daqui de dentro, sequência de pontos daqui de dentro, de modo que essas sequências aqui, os pontos dessa sequência aqui, né, se pegar uma sequência, eles converjam para L. Faz sentido isso? Por quê? Porque aqui esses pontos aqui são o f, digamos que o f de x1, é esse cara aqui. Esse aqui é o f de x2, digamos que é esse cara aqui. Enfim, eu faço para todos os pontos de f de xn. Aí eu defino uma sequência yn, sei lá, e tal, que de modo que o yn seja igual ao f de xn. Faz sentido? Então, yn pertence a y, e eu sei que o limite de f de xn é igual ao limite de yn, já que são iguais, limite de yn, só que quem é o limite de f de xn? Eu vi aqui em cima que o limite de f de xn é L, porque por conta da definição por conta do teorema 3, né? Como o limite de f de xn é L, limite de yn também é L, né? Então, limite de yn é igual a L. Ou seja, L é limite de uma sequência de pontos de yn com yn pertencente a y, onde y é... Deixa eu só parar aqui que eu escrevo tudo isso, tá? Deixa eu só... Calma. Tudo isso que eu tô falando aqui agora eu escrevo, tá? Enfim. Espero que dá pra entender, tá, gente? O que eu quis dizer. Se já dá pra entender tudo bem, eu explico de novo. Enfim. Então eu tenho que, concluindo, né, que o limite da f de xn é igual ao limite de yn. Faz sentido, né, que eu acabei de falar aqui, porque
já que elas são iguais. Só que eu tenho que o yn, que é limite do yn, quer dizer, que o yn é uma sequência de pontos que pertence a y. Faz sentido, não é isso? Faz sentido para vocês? Por que mais? Quem são os caras de y, né? Só para recapitular aqui rapidinho. Os caras de y é as imagens. Então deixa eu só pegar aqui, só para, digamos que tenha três caras, tá? Esse cara lá de cima, o cara aqui de baixo, esse cara aqui, o a. Então quem vai ser o y? Digamos que o f desse cara aqui vai aqui, o f desse cara aqui vai aqui, o f desse cara aqui vai aqui. Quem vai ser o y? O y vai ser formado por esses caras aqui, ó, sem incluir o a, beleza? O a aqui está fora, esse cara aqui, né, que esse cara aqui é o y, não, é o y grande, beleza? Aí foi o que eu fiz, eu peguei uma sequência de pontos daqui de dentro, sem incluir o a. Então digamos que eu peguei esses caras aqui, ó, não, aqui, eu peguei esses caras aqui, ó, sem incluir o a. Só que o f deles não vai dentro do y, porque eles são pontos diferentes do a, e o y é formado por f's de pontos de x, aqui no caso é x, f de pontos de x, tal que não é o a. Todo mundo que não é o a aqui, e tem imagem, né, quer dizer, a imagem de todo mundo que não é o a, vai dentro do y. Então, o f de xn está contido no y. Beleza? A imagem, né? A imagem de f de xn está contida no y. Não é falar besteira aqui falando que são iguais, mas não são não. Falei besteira. Enfim, quer dizer, nem falei, né? Pensei besteira. Enfim, como o f de xn está contido em yn, eu defini uma sequência yn de modo que ela seja igual a f de xn. Tranquilo? Esse cara aqui converge para o L, então esse cara aqui converge para o L. Ué, uma sequência de pontos yn que pertence a y convergindo para L, então L pertence ao feixo. Tá certo? Eu vou tentar fazer, eu vou fazer para vocês depois a questão da prova, que era parecida com isso, tá? Só que em vez de ser feixo, era outra coisa que eu não lembro agora. Eu sei que a ideia é seguir a mesma, enfim. Então vamos lá. Ficou claro, gente? Eu acho que eu fui mais claro dessa vez aqui mostrando o desenho, né? Eu acho que fica um pouco menos abstrato. Enfim, fui mais claro agora quem é o y e por que o xn e por que f de xn está contido no y. Espero que sim. Então, como yn é igual a f de xn, eu defini de maneira esperta e eu coloquei só assim, né? Mas assim não, a gente tinha que definir que o yn é igual a f de xn, enfim. Então, como yn eu defini como sendo f de xn pertencente a yn, ao y grande, então eu tenho que isso aqui acontece, de fato, isso aqui acontece, ou seja, L pertence ao feixo, né? E eu explico aqui o porquê, pois é limite de uma sequência de pontos de y. Tranquilo, gente? Ficou claro? Tipo assim, a questão, ela é pouca coisa, né? Tipo, 4 linhas, só que é muita informação, né? Principalmente que a gente não pulou, né? Acredito que vocês tenham lido a parte sobre topologia, né? Então, que é essa parte que envolve esse fecho, ponto de acumulação, enfim. Então é isso, gente. Valeu.